Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Mão de obra própria, entrega imediata. Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESU TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. O nosso e-mail para contato com os nossos telespectadores, para que façam sugestões, questionamentos, e se quiserem inclusive vir participar da nossa bancada, é o que está aparecendo na tela do seu televisor. O nosso programa hoje está composto da minha esquerda, o Dr. Demerval Mucílio Trajano, advogado militante que há muito tempo tem nos prestigiado com a sua presença aqui no nosso programa. E à minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e a minha extrema-direita, que não é de extrema-direita, que não for de direita, diga-se de passagem, né? A doutora Márcia Plácido. Hoje nós temos uma série de questões a serem discutidas, e a primeira delas, sugerida aqui pela bancada, seria essa questão aí que está havendo em relação à Petrobras, que é o acordo de não acusação da Lava Jato, que o governo brasileiro estaria fazendo com os Estados Unidos. Então eu gostaria de saber que quem da banca se iniciaria esse debate, fazendo uma explanação da situação e dizendo se esse acordo é bom ou não é bom. Doutora Márcia? Pode ser. Bom, esse acordo que foi feito, com os Estados Unidos, através da Lava Jato, dos procuradores da Lava Jato, Deltan Dallagnol, é um dos que mais defendem esse acordo, que parece, se não me engano, voltaram atrás agora. Como é de praxe nesse Exatamente, governo, atualmente, voltar atrás se tornou uma coisa bastante comum. Então, assim, no que consistia esse acordo? É que, a princípio, então, em função dos problemas que havia com a Petrobras, os Estados Unidos, os acionistas, teriam se sentido, então, assim, prejudicados, e haveria um processo contra a Petrobras. Ao que se sabe, o Brasil, a Petrobras já teria aceitado, inclusive, pagar antecipadamente valores estratosféricos para os acionistas norte-americanos. Mas o que se sabe agora, na ata, parece que já existe um valor de 2,5 bilhões que estaria depositado já no Brasil, que seria uma devolução de 3 bilhões, se não me engano, seriam 2,5 bilhões, que estariam disponíveis, então, para que se pudesse agir contra a corrupção. Esse dinheiro é um retorno dos Estados Unidos para cá. Exatamente, como se fosse um retorno. Para que os Estados Unidos, então, não processasse, não denunciasse a Petrobras em função de perdas que teriam tido. Sim, mas os Estados Unidos está pagando para não ser processado ou para não processar? Para não processar. Para não processar, mas em contraposição, a Petrobras teria que dar todas as informações sigilosas, comportamento da diretoria, de funcionários, de pesquisas, resultado de pesquisas. O que a gente consegue ver dessa situação, que os Estados Unidos fariam um Big Brother
dentro da Petrobras. Exatamente. E acabaria assim, a gente perderia, né? O Brasil perderia toda a ingerência na Petrobras. Petrobras não poderá mais dar um passo sem que os Estados Unidos tenham conhecimento. Talvez aí não haja roubo, né? Não, doutora Luiz, assim, a Petrobras Não, teria que se sujeitar por a parte dos enviar brasileiros, né? periodicamente ao órgão do governo americano e outras instituições E outras, internacionais exatamente. informações sigilosas que podem abranger seus negócios patrimoniais, confidenciais, financeiros e competitivos. Aí a gente fica traçando um paralelo, assim, isso tudo veio do Deltan Dallagnol, não, da República de Curitiba, lá de Lava Jato. Então, o que aconteceu? A subserviência que nós já sabemos que existe em relação aos Estados Unidos, que nós estamos vivendo, principalmente com esse governo que foi eleito agora, não é assim, inclusive parece que vai ter uma visita aos Estados Unidos, né, que o Trump estabeleceu que no máximo 20 minutos. Né, porque também quem vai aguentar fica mais do que 20 minutos com o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não consegue falar mais do que 8 minutos, né? Ele vai falar 5, 8 minutos. Exatamente. E pronto, acabou. E daí o que acontece em relação a isso, não é? Nós perdemos completamente qualquer assunto sigiloso em relação à Petrobras, que deveria ser em relação, né? Isso seria de interesse nacional, isso tem que ser levado então para os Estados Unidos. Nós já estamos com a nossa soberania, no meu entendimento, bastante curvada aos Estados Unidos. Se bem que se essa interferência, a Petrobras começar a dar um bom lucro, para mim serve. Como bom lucro, doutora Luiz? Eu não estou entendendo bom lucro. Porque esse valor vai ficar à disposição da Lava Jato. Produtos que a Petrobras criar... Ficar à disposição da Lava Jato para processar esses corruptos. Mas doutora Luiz, o senhor sabe que todos os valores que foram restituídos, não é? Aquelas pessoas que foram investigadas, que restituíram valores, 20% daqueles valores já ficava para a Lava Jato para aparelhamento do Ministério Público para então continuar investigando. Isso seria justo. Mas já foi aparelhado, doutora Luiz. No governo popular foi muito aparelhado o Ministério Público, não é por isso que conseguiram fazer o que estão fazendo. Por quê? Por que esse dinheiro público tem que ser gerido, gerenciado pelo Ministério Público? Ou por ONGs? Por que o patrimônio público Eles tem que ser gerenciado por uma sociedade civil? O Ministério Público Federal ia criar uma fundação para administrar esse dinheiro, mas não disse nem que tipo de fundação, para que se destinaria. E como houve uma pressão, né, inclusive nas redes sociais, muito grande, hoje à tarde, eles desistiram, então, de ficar com o dinheiro. O dinheiro vem e esse contrato já foi assinado. O dinheiro vem para o Brasil. Já está, desde outubro de 2018. Que foi assinado o contrato. E quem homologou esse acordo? Foi a juíza, agora que deu a segunda sentença do presidente Lula. Gabriela Haddad. Eu li Eu li que foi feito um acordo na Suprema Corte Americana, né, no qual a Petrobras se prontificava a indenizar 7 bilhões de dólares aos acionistas americanos que se sentiram prejudicados com essa venda da Petrobras, das ações da Petrobras. Mas isso não chegou ao povo brasileiro. Só uma pequena correção. Eu acho que elas estão falando de uma questão e tu já está falando uma outra que depois eu também iria abordar essa questão. A questão que tu está falando é aquela história que os acionistas americanos, eles iam acionar a Petrobras em função da omissão da corrupção que estava havendo. Aí ela preferiu pagar uma indenização para não correr o risco do processo. O contrato foi esse. Entendi. Não, mas aquele foi um acordo que a Petrobras fez, tipo aquele acordo extrajudicial. Isso. Eu pago para não ser processado, que é as perdas que os acionistas americanos receberam com a desvalorização das ações da Petrobras. Eu acho que esse que vocês falam aqueles recursos que estão sendo captados em função das devoluções. É em relação aos Estados Unidos, em relação realmente aos acionistas. Então, o que acontece? Está devolvendo parte, então, daquilo que receberam. Exatamente. O Sindicato parece que está lavando esse dinheiro agora através da Lava Jato. Para não serem processados. Exatamente. Daí fica à disposição da Lava Jato. Como o doutor Demerval falou, né, esses acionistas se sentiram lesados, e realmente foram. Então, para eles não processarem a Petrobras, foi feito esse acordo. Sim, mas esse dinheiro da indenização não se destinaria a estes acionistas? Se destinaria, provavelmente, doutora Luiz, quem sabe os Estados Unidos vão bancar esse valor aos acionistas, não vão denunciar. Porque na verdade, se os acionistas receberem a indenização, não tem por que processar. Agora, imagina se os Estados Unidos ficar controlando toda a Petrobras,
né, a única empresa petrolífera brasileira. Eles vão indenizar esses, com certeza. Com todo o nosso pré-sal que está por ser, né, o que ainda não foi vendido. Tá. Ela vai ter talvez ingerência, mas não vai receber dividendos dessa atuação. Não, então, de repente, talvez ela vai até nos ajudar a administrar a Petrobras. Se fosse bem administrado e baixasse a gasolina para nós aqui... Estava muito bom. Principalmente o preço da gasolina da Venezuela, né? Que nós não, isso não. Mas isso, baixar o preço... Mas isso é utopia. Mas parecido. Mas como que ia baixar o preço da nossa gasolina? Também. Se nós, assim, na época do governo do PT, que é tão odiado, que é execrado, que roubou, por alguns, só. Que isso... Nem por todos, nem por todos. Não, de jeito nenhum, doutora Luiz, assim, ó, estavam começando, então, né, nós teríamos condições, né, de ter refinarias aqui. O que aconteceu? Depois do golpe de 2016, depois que o Temer entrou, simplesmente terminou com tudo isso e voltamos a vender o nosso produto bruto para voltar como gasolina para a gente conseguir pagar esse valor exorbitante. Outra coisa, mudamos também a política de preços, que é de acordo com o dólar agora, não é? Aí eu vi pessoas assim, depois que o Bolsonaro entrou, abaixou a gasolina. Vocês viram quanto é que está a gasolina agora? Ele não fez nada até agora. Nada, absolutamente nada. Até o que estava antes o preço, né? Pequena oscilação. Quando é que neste país baixou a gasolina? Eles baixam e em seguida aumentam. Mas baixam uma semana. Eles dão com a mão e tiram com a outra. Doutora Luiz. Dão com a mão e tiram com a outra. Doutora Luiz, era 2,89 a gasolina, a gente assistia assim, ó. Tá, mas isso emblemático. Há 10 anos atrás? Sim, porque era a política de preço que era adotada naquela oportunidade. Depois mudou completamente com o Temer e foi estratosférico o aumento da gasolina. O senhor não percebe nos postos? Com aquele preço barato, os corruptos metiam a mão a si mesmo. Aí tinha que quebrar. Eu não sei, doutora Luiz, assim, tem muitos provavelmente que sim agora. Eu conheço uma pessoa vendendo que barato, está presa. ainda tendo corrupção. A gente sabe de uma pessoa que está presa e nunca foi localizado nada. Ninguém achou conta no exterior, ninguém achou dinheiro nenhum. Bom, mas o que foi discutido, o que voltaram atrás nesse contrato, que o Brasil voltou atrás, somente no que diz respeito à administração desse dinheiro. Exato. O resto continua. Né? Então, esse dinheiro vai ser, eles estão estudando... Agora tarde, acho que ali pelas 4 horas da tarde saiu isso. Eles estão estudando para ver para qual órgão vai esse dinheiro, quem vai administrar esse dinheiro. Tinha que ser colocado à disposição do governo. O importante é que vá para algum órgão do governo e não para mãos corruptas. Isso já está muito bom. Se vai para o Ministério Público, se vai O importante é que esse dinheiro seja revertido em benefício da sociedade, uma vez que essa empresa... Né? A Petrobras é uma empresa mista, é brasileira. Sim, mas se reverter em função do Ministério Público, ele vai ter uma atuação mais eficaz e a população está sendo beneficiada com isso. Mas o Ministério Público já é aparelhado, doutora Luiz. Por que tem que reverter em favor do Ministério Público? Como está aparelhado? Como não está aparelhado? Nós temos policiais federais suficientes para combater a corrupção, temos procurador da República. Mas claro que temos. O que nós não temos são hospitais, são escolas, são presídios. Exatamente. Isso que nós não temos e isso que nós estamos precisando. E já que fizeram toda essa manobra aí, que venderam... Agora dá para entender soberania da subserviência aos Estados Unidos. Que seja revertido para... doutor, o que você tinha para dizer aí? Eu entendo que o que acontece, o que eu sinto na pele é que se os acionistas americanos forem indenizados, por que o brasileiro, que também foi prejudicado... também não entra no mesmo... Por que não tem uma negociação também para indenizar o Brasil? Não existe acordo para isso. Eu fui um que perdi um monte com ações da Petrobras. Pode mover uma ação individual. Mas o Brasil e por que em relação aos Estados Unidos lá no Brasil lá fizeram acordo e aqui não fizeram? Por que essa diferença de... que ela é mais forte, porque ela é mais rico? Lá os Estados Unidos, porque a subserviência do Brasil em relação aos Estados Unidos é muito grande. Doutora Márcia, em questão à relação à submissão, eu diria o seguinte: se tu não pode com o mais forte, te alia-se a ele. Mas por que nós não somos fracos contra isso? Por que esse complexo de vira-lata? Por que nós temos que ser iguais aos Estados Unidos? Exatamente. Nós não podemos nos comparar à economia americana.
Nós temos que reconhecer a nossa Nós somos insignificância. terceiro Mas mundo, os né? Estados Unidos também têm os problemas sociais Tem, deles, também tem os tem, problemas tem, econômicos. tem. Todo Também o país tem gente dormindo na rua, tem gente Também. passando Não, mas fome. nem não perto tem daqui. uma, Mas não tem, tem saúde, tem, né? é. As pessoas lá são atropeladas e imploram para Os não ir. mendigos, Exatamente. os mendigos comendo Big Mac, sentado de uma cadeira, um sombreiro. Tomando um choppzinho. Mas, doutor, Não, chama de mas doutor Demerval, será que isso não é o que eles deixam mostrar para Bom, nós? pode ser também. Não há? Pode até ser. Foi colocado pode, assim que o Maduro é. não deixa que chegue para o resto do país, né, as coisas que estão acontecendo lá. Será que o Trump é tão democrático que tudo que acontece Mas de ruim lá é mostrado para o resto do Não, mundo? não, eu entendo que tem muitos erros também, mas eu entendo que lá é mais democrático, né? Assim, eu entendo que a América do Sul aqui ainda tá com aquela enraizada em tempo da ditadura, entendeu? Então lá também tem erros, sabe? Não tenha dúvida. Aqui, pelo menos, a Mas- gente não separou os venezuelanos de seus filhos, né? Exato. E deportou Não, o os Brasil, pais. Não, né? o Brasil podem falar o que quiser falar, mas é um povo acolhedor, né? Não tem chega árabe que é bem recebido. Venezuelanos, eu tenho perto da minha empresa ali, ó, veio 40 famílias, já estão trabalhando, agora veio mais 40. Eles estão assim, aí eu até perguntei, eu converso muito com eles. Não, lá em Pacaraíma, lá, como veio muito venezuelano, então gerou um tema conflituoso, sabe? Sim. Mas aqui eles estão super satisfeitos, já o povo gaúcho hospitaleiro, nos acolhe. Depois vem uma verba da ONU também, um salário da ONU para Que eles. vinha, porque agora o Bolsonaro saiu do pacto de migração. Ah. Toda essa distribuição, assim, de zoneamento dos migrantes venezuelanos era com dinheiro da ONU. Entendi. Toda a manutenção deles, alimentação, abrigo, tudo era com dinheiro da ONU. Agora não Bem vai ter mais porque o Brasil saiu desse pacto. Pois é, uma coisa que o Bolsonaro, assim, ó, depois a gente pode discorrer sobre isso, mas ele tá querendo muito copiar o Trump em tudo, né? E o Brasil não tem essa... governar por Twitter, ele não é... Ah, mas o que é isso? Agora vamos falar Não, nisso. não, depois, não. É o outro assunto. Eu quero falar alguma coisa desse assunto. Eu só escutei Eu não tô me vocês. aguentando. Eu só escutei vocês, não falei nada. Diga, Agora deixa diga, eu- doutora Luiz. Eu só O senhor escutei. tem a palavra. Eu só escutei e fiz pequenas intervenções. Né? Eu acredito que esses problemas aí que estão havendo, a culpa é do PT. A culpa é do PT. E vou dizer por quê que a culpa é do PT. Por quê? Eu não diria que a roubalheira na Petrobras começou com o PT, mas ela se disseminou no governo do PT. Eu acho que ela continuou, né? Não, em pequena escala agora, até existe, mas não naquela escala que era 5% do contrato, 2%, aquilo era institucional, era uma coisa que todo mundo já sabia. Então, ela já existia antes do governo Lula, eu não vou negar porque... mas Desde o Getúlio, doutor. mas na minha opinião, em pequena Desde escala. o Kubitschek. do Na minha Getúlio, opinião, né? em pequena escala. Agora, com o governo do Lula, então a coisa então se institucionalizou. Ela foi escancarada, né? Então, se não tivesse essa roubalheira que, no fim, parecia que não ia ter fim, nós não teríamos tido esses problemas. Sabe Aliás, o que eu eu acho, doutora Luiz? Que não foi com o governo do Lula que isso aconteceu. Eu acho que com o governo do Lula e o governo da presidenta Dilma, que eram governos democráticos, deixavam que as coisas fossem investigadas, que então assim, vieram a público. Porque, na verdade, só não tinha tinha engarrafamento. internet. Mas antes quem disso. é que nomeou lá o seu Baruço, aquele olho assim que é parecido com um gato? Eu lembro. O O Cerveró? Quem é que nomeou? Doutora A Lula e a Luiz, Dilma. por que foram nomeados? E, assim, vem uma lista dos funcionários mais antigos da Petrobras. E assim que eles são nomeados, foram assim, desde a formação da criação da Petrobras. Mas como é que eles eram nomeados? Primeiro é chamado no gabinete, olha, a história é assim, ó. É o senhor que está dizendo. Quer ser o doutor dono. Isso a gente viu nas gravações e nas delação premiada. Ó, tu vai ser o diretor de operações, tu vai ser diretor daquilo, só que tem o seguinte aqui, ó, o contrato é 1% pro PT, 1% pro PP, era assim, a gente sabe que era porque... Doutora Luiz, eu nós acho que a não vida deveríamos inteira ter foi lhe dado a palavra. Exatamente, doutora Luiz, nada disso, doutora Luiz. É a minha opinião. Bom, eu não acredito muito nessas benditas delações, não é, doutora Luiz? Depois do Léo Pinheiro, vamos combinar. Bem, mas esse assunto é um assunto realmente polêmico. Mas vamos passar outros. Nós temos outros assuntos muito importantes. Aquele que o Demerval falou agora há pouco,
questão do Bolsonaro? Mas Esse homem que está governando aí por tweet, como é que é isso? E Quem mal, começa né? a falar sobre essa situação Não, dele? eu tô esgotada com o Bolsonaro. Quando eu acordo de manhã, eu saio correndo para a internet para ver o que ele fez. Né? Qual foi a última dele na madrugada, na noite anterior, na manhã, enfim. Né? E tá assim, ele virou chacota no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem um programa de humor, programa famoso. Eles fizeram todo um programa rindo do Bolsonaro. O que não é difícil. E a doutora gente Ângela. ri também, mas É. não era para rir. Estão rindo do nosso presidente, nós somos brasileiros. Não era para rir, mas a gente não parênteses, aguenta. doutora Ângela, o meu presidente é o José de Abreu, O presidente do Brasil. autoproclamado. Autoproclamado, né? E está levando a sério agora. Está levando a sério. E ele deveria levar também, porque ele apoiou o Guaidó, o Bolsonaro. E aí, doutor Demerval? Eu acho que o Bolsonaro, ele, claro, faz pouco tempo que ele está administrando o país. O povo... Na verdade, ele já pouco sequer iniciou a administração. Exatamente. Está engatinhando aí. Isso. Mas ele tem, doutor Luiz, descer do palanque para começar a governar. Concordo. Essa é a minha opinião. Segundo lugar, governar por Twitter, por isso, por aquilo, isso aí é pro Trump. Lá ainda funciona. Para mim é pro Trump e para desocupado. E para desocupado, exatamente, que não sabe se comunicar com o povo. E uma outra coisa é o seguinte, ó, a Globo todo dia traz uma notícia dele. Ele também tem que saber se defender, pelo menos esclarecer, né? E uma outra análise que eu faço assim, que ele está deixando os filhos muito se envolverem na administração, que eles não são o presidente. O presidente é o Jair Bolsonaro, não é o Bolsonaro e seus filhos. Então ele tinha que tomar uma atitude, porque vai o que, doutor? Vai minar a administração dele, vai afetar... Que pode culminar no impeachment. Exatamente. Eu acho que o problema Pode. dele é que ele responde a tudo que é crítica. Ele não admite ser criticado. E todo presidente da República, toda pessoa que está lá no poder, eles são alvo de críticas. Porque tem os que gostam, que não gostam. Então, assim, ele ouve uma crítica, ele vai correndo para o Twitter. Daí o outro lá fala não sei o quê, ele vai lá e responde. Então, e pior é que às vezes faz tudo errado. Hoje ele disse uma assim, que foi uma pérola. Uma publicação no Diário Oficial era uma notícia fake. No Diário Oficial da União, quer dizer, se aquilo ali era fake, eu imagino o resto. Então, assim, o presidente, olha o nível de todas as formas, nível de educação, de elegância, nível intelectual. Esse homem não tem nada. Agora, em relação a essas questões que os três falaram, eu sou obrigado a dar a mão à palmatória para vocês duas. Eu acho que realmente não se governa o país por Twitter, por rede social. O que o presidente tem que fazer, baixar a cabeça e analisar, fazer estudo junto com seus ministros para tomar medidas que venha em benefício público. Porque enquanto ele está lá tweetando na rede social, ele está deixando trabalhar. Exatamente. Está dando uma de preguiçoso. Exatamente. Perfeito. Doutor Luiz, eu não cheguei a dar a minha opinião ainda. Posso Pode, claro que pode. Assim, que esse programa é bem democrático. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que a doutora Ângela, que ela acorda, já vai para a internet, porque ela sabe que tem alguma quentinha do Bolsonaro, né? Assim, risível, horrorosa. Eu digo o seguinte, assim, eu estou entediada com o Bolsonaro, eu estou cansada dessa família metralha, que tomou o poder, não é? Através do voto popular, obviamente. Ele e esses filhos dele, o que eu vejo? Pessoas despreparadas, pessoas desclassificadas, pessoas de um nível intelectual baixíssimo, né? Pessoas que não sabem nem por que estão lá. Então, assim, ó, aí ele começou há pouco tempo, não é? Ele foi eleito agora, assumiu em janeiro. Mas ele ficou 28 anos dormindo e defendendo o exército, sem fazer assim. Ele fez 6 projetos, se não me engano, em 28 anos, não é? Então, assim, eu acho que ele não tem condições de ser o presidente. O que acontece? Ele vai para o Twitter, parece que é o filho dele, o Carlos Bolsonaro. É o Carlos que faz. Conhecido, o Carluxo, que faz essas coisas, o Pitbull. Parece que foi, então a doutora Ângela falou, né, que ele disse que era fake news, que saiu no Diário Oficial, porque na verdade, se não me engano, tem um militar que vai cuidar agora, né, da comunicação do governo, porque ele simplesmente extrapola. Então a gente vai ver assim, ó, o carnaval foi um circo de horrores para ele,
porque ele foi ofendido, assim como a presidenta Dilma foi ofendida dentro de um estádio de futebol. E durante não é? 4, e 8 durante anos, muito 6 tempo, anos. e ela né? aguentou com muita dignidade. Né? O Bolsonaro não aguenta, assim, ó, num carnaval, ele ser escrachado pelo público. Por que ele é escrachado pelo público? Porque grande parte da população, que talvez tenha votado no candidato, né, no oponente, e que talvez tenha se, né, decidido não votar, por exemplo, que muita gente não votou ou anulou o voto, assim, ó, estão percebendo a dificuldade que essa pessoa tem, porque essa pessoa não sabe administrar o nosso país. Né? Então, assim, ó, ele foi ofendido. Não dá para dizer que não sabe, porque eu não acredito, o governo está com um ano e meio de governo. Não dá para dizer que não sabe. Nós vamos ter uma posição daqui a algum tempo. Quase 90 dias. Tudo que esse homem produziu foi coisas ridículas, comentários internacionais nesse programa que eu estava assistindo. A doutora Márcia falou no carnaval, e era o carnaval de Olinda, que tinha o boneco, aqueles bonecos tradicionais, tinha o boneco da primeira-dama e o do Bolsonaro. E começaram a jogar tomate no Bolsonaro. Latas de cerveja. Ovo, tudo. Tinha que ter segurança para o boneco. Tiveram que limpar o boneco, tinha que ter. E aí esse apresentador americano dizia assim, que interessante, jogaram isso no presidente lá, no Bolsonaro, e o boneco do Michael Jackson vinha do lado, e ninguém jogou uma pedra. E ele está sendo acusado de pedofilia, né? Ele não. Pois é, mas e aí, doutor Ângelo, o que ele faz? Ele vai imediatamente para o Twitter e coloca um vídeo, não é? Um vídeo sem estarrecedor, aquele vídeo horroroso que ele coloca. Assim, ó, daí daqui a pouco ele vai para o Facebook, faz uma live lá no Facebook, dizendo que é para arrancar parte da caderneta de vacinação, onde tem orientação sexual para as crianças. Assim, ó, enquanto isso, ele está tentando aprovar a reforma da Previdência. Eu não sei se tudo fica postando pornografia. Mas, de qualquer maneira, eu tomei conhecimento, se não me falha a memória, que a partir de agora ele está nomeando um militar para monitorar a questão da rede social dele. Tomara, porque ele fica... Então, talvez, ele disse que era fake news. Eu realmente... Porque ele faz uma coisa e o Mourão tem que consertar. Realmente eu entendo que essa questão de querer... tem que se preocupar com o país, não com notícia daqui, notícia dali. Claro. Então, me parece que talvez isso venha a ser resolvido agora. Nem sei qual foi o militar que foi nomeado, para monitorar essas questões. Esse que saiu o nome no Diário Oficial e ele disse que era fake. Exatamente. Bom, mas vamos acreditar, porque realmente ele não tem como prosseguir nessa situação, porque eu, na minha opinião, isso se pensa de muito tempo, ele corre até uma possibilidade de impeachment por incompetência administrativa. Exatamente. O doutor Aloysio, ele falou durante toda a campanha contra a reforma da Previdência, ele foi pessoalmente levar para o Rodrigo Maia, né, aquele projeto de reforma. Olha o cartão corporativo, que ele era contra o cartão corporativo. Mas as pessoas mudam. Doutora Márcia, as pessoas mudam. Podia ser contra lá e ser a favor agora. De 1 milhão para janeiro, e a reforma da Previdência se faz necessária no Brasil, gente. Ele agora quer trocar toda a frota de carros. Eu fiz um curso de direito previdenciário, e quem me ministrou o curso foi um professor que trabalha no INSS. Eles têm uma previsão, não sei se 2030, 2040, se não for feita a reforma, vai ser negado. O senhor está aposentado e não vai receber. Porque assim, olha... Aí nós vamos roubar os aposentados, vamos roubar. E nesse curso não contemplou a possibilidade de tirar isenção das empresas. Não é de cobrar das empresas que não pagam o INSS. Que a gente sempre exatamente, toda a sonegação que é feita. Mas o problema que eu tenho observado é que cobrar empresa devedora não é fácil. Via de regra, as empresas escondem o patrimônio, usam laranja. Não é fácil, mas cobrar devedor. Não é impossível. Mas não é impossível. Mas é complicado cobrar de devedor. Então cobra das igrejas. Eu tenho observado que 80% das execuções, elas vão lá para o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Suspendas por 5 anos até a descoberta de bens. Exatamente. Passou 5 anos, prescreve integralmente a dívida. Não é fácil cobrar de devedor. Tem empresas imensas porque como a Avan, eu sempre digo o seguinte, quem tem patrimônio paga. Se não pagar, penhorou, não paga aquele que já desviou o patrimônio, etc. Mas, doutora Luiz, veja bem, o Bradesco, o Santander,
a Van, empresas imensas. Tramontina. Ah, mas essas têm Não patrimônio. é? São Verdade. devedores, Isso aí e por que não é cobrado? Olha, eu não A sei. conta, a história sempre no aí na- se no não andar está de sendo baixo. cobrado, eu não tenho conhecimento disso. Se esses bancos solventes não estão cobrados, aí a coisa... eu não acredito que isso esteja ocorrendo. Acredite, Eu vou doutora ser Luiz, franco. porque os Eu banqueiros não sou- sempre são beneficiados no governo neoliberal. Porque executar uma pessoa com patrimônio vasto é mais fácil que tirar pirulito de mão de criança. Exatamente. É mais fácil. Pede penhora, Claro. pede Agora bloqueio. o ruim é cobrar de pelado. Pelado, Pelado. ou Eu de queria- desonesto, doutora Luísa. Eu Que queria tira o falar- patrimônio, bota o nome de laranja. Não, mas vamos acreditar que de repente esse homem não vai persistir nessa política de querer usar Twitter. Vai trabalhar. Porque enquanto ele está fazendo isso, está deixando de trabalhar. Por exemplo, nós como advogado. Se nós formos lá brincar no computador, no Twitter, nós vamos estar descuidando dos nossos processos. Claro, Então, prazos. talvez, de repente, esse militar aí, que eu nem sei qual é, não lembro, ele parece que agora vai monitorar, vai, tipo, gerenciar essas questões. Talvez, quem sabe, resolva. Vamos Aí torcer fica por isso. uma maquiagem, né? Vamos torcer por isso. Vamos voltar aqui, vamos sair de Brasília e voltar aqui para o Rio Grande do Sul. Essa semana, um vereador de Nova Petrópolis deu uma declaração, uma manifestação na Câmara, que foi bastante desagradável. Eu acho que para quem é mulher e para quem é homem mesmo, foi bem desagradável, né? Ele afirmou que não deveríamos dar cursos, falar em assédio sexual, porque... Primeiramente, porque na cidade dele não acontecia isso, nem de violência doméstica, enfim. E que com mulher decente, Talvez ele more no paraíso. mulher decente não dá problema. Mulher decente não dá problema. Eu vou dizer aqui, vou fazer como a Lídia. Eu não gosto de falar essas coisas, mas vou falar. Indecente é a opinião desse cidadão. Exato. Indecente. Como é que uma pessoa dessas foi eleito para representar o povo? Que povo? Um povo machista? Não, mas é uma declaração infeliz. Temos que reconhecer. Realmente não é só a mulher decente ou indecente que pode, não. Qualquer mulher em geral ela pode ser vítima dessa violência e desse assédio. Não, realmente eu não endosso absolutamente uma conduta dessa. Aí a gente vê assim, por que de início de janeiro até agora ocorreram mais de 200 feminicídios no Brasil. Então, e uma questão que também nós queremos debater aqui agora é que o aumento do crime de feminicídio tem aumentado assustadoramente. Não só o feminicídio, quanto a agressão contra as mulheres. Está aumentando assim numa escala vertiginosa. Eu acho que a gente vê assim, quando as pessoas agora, os homens principalmente, mas tem mulheres machistas também, elas se sentem autorizadas. Tem machista que agride as companheiras também, né? É verdade. Não é só o homem que bate na mulher. Eu acredito. A mulher também bate no Eu homem. acredito que há um tempo atrás um vereador não teria coragem de dizer isso na tribuna da Câmara. Não teria. Completando aquilo, não é só o homem que bate na mulher, a própria mulher bate na mulher. Bate a mulher. Quando é um Mas eu casal concordo, de doutora Ângela, homossexuais. principalmente assim, ó, Das lésbicas. né? eu entendo que esse tipo de pensamento, assim, ele foi corroborado, né, com a eleição dessa pessoa misógina, horrorosa, que é o Bolsonaro, que disse para uma parlamentar que só não a estupraria porque ele não achava que ela fosse bonita, porque ela era feia, ela não seria estuprada. Ali foi no calor do Não, debate. doutora Luísa, Mas isso o não que pode isso? acontecer. Tudo bem. É um absurdo. Acho que houve a gente um não excesso. pode relativizar Eu acho esse tipo que de houve um coisa. excesso. É Mas de na verdade, tanto eu acho que ele não estava dizendo exatamente aquilo de sã consciência. Doutora O Luísa, Bolsonaro Da não boca pra estava. fora. Estava, ele O pensa Demerval isso. falou uma frase aqui muito interessante. Da boca para fora. Não, doutora, Qualquer ele não outra tem o pessoa, direito. de qualquer outra pessoa, Bem, eu até acharia que poderia ser da boca para Mas fora. aí eu Mas pergunto, sendo do Bolsonaro, não. eu pergunto aqui aos colegas, o feminicídio, que na verdade, antes de existir o feminicídio, era um homicídio normal, com pena de 8 anos, etc. Ele, como qualificado agora como homicídio, ele passou a ser um homicídio qualificado, com penas muito mais elevadas do que as anteriores. E
não cessa, não diminui o assassinato de mulheres e a violência contra a mulher. O que fazer para acabar para diminuir, para acabar não vai acabar nunca. O feminicídio é o assassinato de mulheres pela condição de gênero, simplesmente porque elas são mulheres. É um crime de ódio, é um crime hediondo. A partir do momento, que eu não lembro agora a lei, a doutora Luísa deve saber, que foi classificado como crime hediondo, é que passou a se chamar feminicídio. Simples. E muita gente, eu já vi muita gente dizer assim, para que esse nome pomposo? Depois que botaram esse nome pomposo, o feminicídio, né, o crime contra a mulher aumentou. Mas o nome feminicídio é justamente para a gente saber que tipo de homicídio se está falando. É o homicídio cometido contra a mulher. Tá, mas aí que solução pode ser encontrada para tentar minimizar essa situação? Educação. Exclusivamente educação, doutora Luísa. E claro, assim, né, vamos dar uma de Sérgio Moro aqui, né? A pena já foi, né, aumentada, né? Então agora é considerado um crime hediondo. Mas o que se entende, doutora Luísa? Assim, os nossos filhos, os meninos têm que ser educados nesse sentido. Porque só que isso tem que começar lá de baixo. Isso tem que ser começado lá de baixo. Porque a nossa sociedade, doutora Luísa, o Brasil sempre foi assim, um país machista, né, conservador, e hoje, através dessa última eleição, a gente percebe o conservadorismo das pessoas que estava guardado. Que vem lá das ordenações filipinas. Que vem, doutora Luísa. Então, o que a gente fica pensando assim, doutora Luísa? As pessoas, na verdade, hoje, elas colocaram para fora todo o seu preconceito, todo o seu ódio, sabe? Toda eles selecionaram as pessoas que têm que ser as vítimas. Então, agora, com a liberação das armas, a tendência é que o feminicídio aumente mais e mais ainda. Não, essa liberação das armas, eu já dissemos aqui no programa, então, essa liberação foi para inglês ver. Não. Quem não tinha arma não vai ter igual. Isso, quem não tinha não vai ter, e quem tinha clandestina vai continuar clandestina. Então quem votou por causa disso foi enganado. Foi. Eu já disse que foi. O decreto dele foi muito... Ele fez uma coisa, como se diz na gíria, para inglês ver. Exatamente. E, doutor Demerval, na sua opinião, para tentar minimizar isso, o que seria possível fazer? Doutora Luísa, primeiro, essa semana agora... Além daquilo que a doutora Márcia falou. Está havendo umas juízas palestrando em transportadoras, em empresas de construção civil e tal, para conscientizar as pessoas. Isso é uma coisa que eu acho bastante válida. É válido, porque é o seguinte, a juíza disse, eles são replicadores de opinião, né? E uma coisa assim que eu tenho... Eu acho que sempre teve isso aí, só que agora está mais assim... escancarado pela mídia, pela internet, então sempre teve. E uma terceira coisa, doutor Luiz, pode observar que sempre que tem um feminicídio já teve uma Maria da Penha, da mulher perdoou, aí se reconciliaram. Então, a mulher também tem que começar a ver que não dá mais para continuar, mas daí ela quer preservar o casamento, pela sociedade, pelos filhos. Aí na próxima o cara acaba matando mesmo. Vou lhe interromper, vou ter que discordar do senhor. Doutora. A maioria das mulheres que são vítimas de feminicídio é justamente no momento que elas saem do relacionamento. Não, também tem. Né? Justamente porque elas querem sair daquele relacionamento abusivo e aí eles não aceitam. A maioria é isso. Já teve várias ocorrências de Maria da Penha, aí ela acaba cedendo. Daqui a pouco ela, não quero mais, daí ele pega e mata mesmo. Entendeu? Morrem com a medida protetiva nas mãos. Mata aquele que não... É um que não aceita, um que não se sente capaz de conseguir uma outra mulher. Para mim é um incompetente que não consegue arrumar outra mulher. Assim, essa nossa sociedade patriarcal. Tá cheio de mulher aí. Exatamente. Olha o machismo rolando na bancada. Eu ouvi dizer, eu não tenho certeza, mas assim, eu ouvi dizer que inclusive a Patrulha Maria da Penha não estava mais em atividade depois do governo Marquesano. Não, falar nisso aqui, então agora eu vou citar uma frase para completar o nosso raciocínio, que está encerrando o nosso bloco. Um juiz, aqui no Sarandi, até do fora, estava lá uma questão da Maria da Penha, a mulher não queria mais o homem e estava lá o juiz para discutir. Aí o juiz chamou o réu, mas por que o senhor não quer a separação? O senhor não tem condições de arrumar outra mulher? O juiz disse, parte para outra, larga essa mulher e vai arrumar outra. Ou o senhor não tem condições de arrumar outra? Você não é o dono dela? E aí, o próprio juiz dizendo isso. Então o juiz também é machista. Tá dizendo que nós somos machistas? Mas vamos, eu vou acreditar
que isso talvez seja uma onda que vai arrefecer esse aumento da criminalidade. Eu acho que isso não vai se perpetuar e aumentar cada vez mais. Eu acho que a tendência talvez diminuir, até porque quando esses assassinos tomarem conhecimento que, condenados, a situação deles é muito grave, talvez é possível que tenha. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos, Artes Pedras, La Provence Imóveis, Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Direito da GESU TV, canal 6 da NET. Agora nós vamos passar a responder as perguntas e os questionamentos dos nossos telespectadores. E aí, doutora, qual é a primeira pergunta do telespectador? Primeira pergunta é: telespectadora não identificada informa que está pretendendo se separar. Contudo, o marido não quer a separação. Pergunta: qual seria o melhor procedimento que poderia adotar no seu caso? Dr. Demerval? Uma pergunta excelente, nossa telespectadora, né? Se a senhora tiver certeza de que não tem mais conciliação, tal, que, né, os interesses não compactou mais, que não tem mais como vocês voltarem, poderia ser feito também na forma extrajudicial, né? Daí teria critérios, onde não tendo filhos menores, onde não tendo testamento, Se né? bem que aqui na pergunta ele não quer Ele não separar, quer. aí fica difícil. Aí, como ela não quer se separar, ela terá que entrar via judicial, doutora Luísio, aonde ela poderá constituir um advogado da sua confiança, um defensor público, e nessa própria ação já poderá ser requerido, né, a partilha dos bens, termos de guarda dos filhos, pensão alimentícia, e o juiz, então, ele supre a assinatura da pessoa, desde já que ela não quer a separação. Eu vou dar uma resposta também a essa pergunta, não sobre esse aspecto jurídico, até sobre um aspecto de forma geral. Porque quando uma mulher quer se separar e o marido não quer, quando ele quer, a coisa é fácil. Claro. Senta os dois numa mesa, etc. Tal, Isso. acerta as questões patrimoniais, pensão, a coisa é fácil de resolver. Agora, quando o marido não aceita a separação, aí a coisa fica um problema muito complicado. Por quê? Se ele não quer a separação, o clima no ambiente familiar está deteriorado. Isso deve estar gerando brigas, etc. e tal. Bom, então ela tem que fazer uma análise muito profunda da situação. Será que, por exemplo, se ela sair de casa, ela vai tomar uma boa decisão? Ela tem para onde ir? Bom, se ela estiver lá, não, meu pai lá tem uma casa lá que eu vou morar lá. Bom, outra coisa. Outro detalhe, ela tem que, saindo de casa, ela tem que condições de sustentar sozinha, porque se ela depender de pensão alimentícia do filho para ela, vai morrer de fome. Eu sempre digo, se a pessoa que vai receber alimentos depender do judiciário para se alimentar, morre de fome. Porque para receber os primeiros alimentos é 2, 3 meses e o filho e a mulher não pode esperar 3 meses para se alimentar. E olha lá, né, Antônio? Exatamente isso. Então é uma questão assim muito... na minha opinião, se ela não tem, por exemplo, para onde ir, o melhor caminho é entrar com um pedido de afastar ele do lar conjugal. Pelo menos ela vai ter uma moradia. Né? E aí sim, residindo no imóvel, postular os alimentos, etc. Se for imóvel próprio, né? Porque se for mesmo se não for próprio, porque aquilo ali é a residência do casal. Ela tem direito de ficar ali. Sim, mas aí como é que ela vai pagar o aluguel? Não, mas a questão é o seguinte, eu não digo... aí o aluguel vai responder a ação de despejo, deve ter fiador, ou de repente está no nome dele, ele vai ter que pagar. Bom, ela vai ter que desocupar um dia se o imóvel não é dela. Mas ela, no mínimo 6 meses... Inicialmente, preliminarmente, assim, pelo menos do início. Isso. Não, mas realmente, a mulher tem que refletir muito sobre isso. Ela não pode, assim, tomar uma atitude intempestiva. Estou saindo, vou embora... Doutora Luísio, não tem, que ela não Que tem que tem um demonstrar motivo, né, a dificuldade plausível. que está acontecendo dentro de casa para conseguir, então, a determinação judicial de afastamento do cônjuge. É só a vontade, né? Não. Ela pode fazer uma ocorrência. Porque se o ambiente está deteriorado, provavelmente ele já está proferindo ameaças, etc. Tal, ela faz uma ocorrência e pede a proteção Maria da Penha. Né? Não é muito difícil. Hoje em dia, tirar marido de casa não é muito difícil.
A não ser que ele seja um santinho. Mas se ele fosse um santinho, doutor Luiz, o ambiente não estava... Se ele fosse um doutor Luiz, santinho, ela quando não a ia casa querer só separar, dele, né? Quando a casa só dele e a mulher foi morar com Não importa. Ali é moradia e o judiciário entende que tem que ficar morando no local o mais fraco. É o lar, né? A É residência. porque tu não pode pegar uma mulher e botar e morar embaixo de uma ponte. O marido pode. O marido se vira. Então, Aí ele vai ter que ir pra casa da outra. O único bom, Eu se ele pensei- tiver, né? Eu pensei isso. Se ele tiver ou tiver condições de conseguir outra rapidamente, né? Não, essa bancada hoje tá que Tá, tá. imagina. né? Não, mas tá respondido. O Debreval respondeu a questão técnica e eu respondi mais num aspecto social. Ficou esclarecido. Ai, né? Deus meu. Não, mas é verdade, Vamos lá. tem que levar isso Vamos à em consideração mesmo. Deixa eu ver. Próxima. 4, né? É. Telespectador não identificado informa que há 50 anos atrás foi feito um depósito em caderneta de poupança de um banco que hoje não existe mais. Nunca movimentou o dinheiro e pergunta se tem como reaver seu dinheiro. E agora? Essa questão aqui é o seguinte, depósito bancário em instituição financeira não existe prescrição. Se eu chegar lá hoje e colocar 5 mil reais na poupança, eu posso deixar 40 anos lá sem movimentar o dinheiro. E o banco, daqui a 40 anos, eu vou lá, eu quero o meu dinheiro todo de volta, ele é obrigado a me restituir e não incide prescrição nessa hipótese. O problema todo aqui que ele fala que o banco não existe mais. Quebrou. Bom, não é que via de regra o banco normalmente ele é absorvido por outro. Exatamente. O Bradesco absorveu o HSBC. Lá, Meridional passou não. o Santander, exatamente isso. Isso. Aí então ele pode, por exemplo, ajuizar a ação contra esse banco que encampou essa instituição que foi extinta. E mesmo daqui a 50 anos, ele pode postular esse dinheiro, porque é depósito à vista. E depósito à vista, não, se houvesse prescrição, esses bancos que já estão milionários, estariam mais milionários ainda. Exatamente. Né? Porque quantas vezes muitas pessoas deixam o dinheiro lá muitos anos e não querem mexer no dinheiro. Gente que mora, ninguém Não fica incide, sabendo. esse depósito bancário, ele não fica sujeito à prescrição de espécie alguma. Pode passar 100 anos, claro que 100 anos não vai estar existindo mais o depositante, Sim. mas aí os herdeiros recebem. Inventaria aquele valor e recebe. E se o banco não foi, doutora Luiz, encampado por nenhum outro? Bom, aí tem, via de regra, houve uma liquidação. O banco foi liquidado de forma extrajudicial e deve ter algum patrimônio. E depois tem o seguinte, o governo também garante o Banco depósitos, Central, tem o Banco Central que valor, tem como buscar esse. Dificilmente um banco desaparece e não deixa vestígio. Exatamente. E que ninguém fique responsável por ele. Exatamente. Vamos ver. Qual é a próxima? Vou começar aqui. Telespectador não identificado pergunta se o beneficiário da assistência judiciária gratuita é obrigado a pagar emolumentos e taxas no registro de imóveis para o registro de formais de partilha, registro de penhora, etc. Doutora Luísio? Comigo? Bem, há algum tempo atrás, era uma tremenda dificuldade as pessoas que estavam litigando sobre assistência gratuita promover registro de penhora, porque o registro de penhora tem valores estratosféricos, os custos elevados, e via de regra o pobre não tinha condições. Aí então, através de um provimento da Corregedoria Geral de Justiça, foi determinado que a assistência judiciária gratuita deferida no processo, ela também é válida para os processos, para os cartórios extrajudiciais. Registro de imóveis, averbação de penhora, etc. e tal. Então, via de regra, os registros civis, o registro de imóveis, eles via de regra criam dificuldade para fazer esse registro mas se a pessoa insistir e levar lá o documento que foi dispensado de pagar esses emolumentos, ele fica dispensado disso. E em função quando era obrigado a pagar, muitas pessoas pobres faziam o inventário e não registravam as partilhas porque não tinham dinheiro. Não tinha dinheiro. Porque para registrar hoje uma partilha do imóvelzinho é 700, 800 reais e o pobre às vezes não tem dinheiro para comer, não vai ter dinheiro para registrar a partilha. Então foi muito salutar
concedendo a isenção para os cartórios extrajudiciais dos beneficiários da justiça gratuita. Porque se não fosse definido esses benefícios, muitos pobres teriam inviabilizado o prosseguimento de suas execuções. Doutora Luiz, então basta levar a comprovação da concessão de AJG? Aí tem um detalhe. Sim, eu tive um caso, só para você, não sei se eu acho que foi o mesmo caso, fiz uma separação e tal, daí a juíza deu a sentença, você pode não estar virando no cartório lá para fazer a averbação. Aí eu cheguei lá e disse, não, tá aqui, ó, eu fui pela JG, não paga nada, só seria 180, então já vem na sentença. Bom, mas de qualquer maneira é o seguinte, só tem registro, cartório extrajudicial, que alguns aceitam só no momento que verifique que goza de AJG. Isso. Outros exigem, porque no provimento, esse de 2007, se não me engano, diz, o juiz, quando determinar que a parte está dispensada de pagar os emolumentos, então, que na verdade, é o seguinte, esses cartórios judiciais que não aceitam só a JG, eles procuram dificultar para poder, a pessoa, já que eu tenho que fazer, vou pagar, quanto é que é isso? Vai lá e paga. Exatamente. Eles criam essa dificuldade. Para agilizar. Então, alguns cartórios aceitam só a inscrição ali de que gosta da JG, e outros dizem, não, tem que trazer lá um documento do juiz dizendo que ele está dispensando de pagar. O senhor sabe, doutor, eu trabalhei um tempo no cartório, só para complementar, daí foi o tempo que foi para registrar as crianças gratuitamente no país. Então, o que os cartórios fazem? Uma certidão é de graça, mas eles trabalham, registrar seu filho, ele toca, essa aqui é de graça, mas essas duas aqui é paga. Então, ele burla, sim. Né? Justamente para quase um papel de pão, que a gente diria antigamente, né? Que não chega a ser transparente. Eu vou, então, também contar um exemplo, até vou dizer qual é o registro da 4ª zona de imóveis. Fui lá para fazer um registro, com benefício da CES já gratuito. Aí ele disse, não, mas o senhor tem que pagar. Como pagar? Mas está aqui, ele gosta da JG. Aí, disse, não, mas tem que constar ali a decisão do juiz dizendo que ele está dispensando o senhor de pagar. Disse, mas vem cá, se ele gosta da JG, é evidentemente que o juiz vai dar. E tinha que pagar R$180, era um valor... O trabalho que eu tinha que fazer era mais caro. Era mais fácil pagar. Aí eu disse assim, olha, eu podia pagar esses R$180. Por conta, não eu pagar em nome do meu cliente. Claro. Mas eu não vou pagar porque eu não vou enriquecer vocês. Eu vou lá e vou buscar o documento e vou trazer aqui e vocês vão registrar de graça. Claro. E fui lá e fiz isso. Claro. Talvez gastei mais para poder fazer com o trabalho e fui lá e registrei. Formal, exatamente isso. Estavam errados. Vamos ver. É que os tabelionatos extrajudiciais, esses cartórios, estão milionários. Para registrar uma penhora é R$700. Para registrar uma escritura, mais R$1.000. Na minha opinião, é um roubo. É um roubo. E endossado pela corregedoria, que fixa a tabela. Doutor Luiz, eu tive um processo de investigação de paternidade na hora de averbação do patronímico paterno. O registro civil aqui da Zona Norte pediu a certidão. A parte teve que buscar a certidão de AJG, porque do contrário eles iam cobrar o emolumento. Bem, pessoal, eu acho que não tem mais as perguntas, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Eu queria, se algum colega tivesse alguma consideração final, para externar aqui aos nossos telespectadores, para nós encerrar o programa, porque eu acho que não dá para fazer mais uma outra pergunta. Não, acho que não. Bom, eu gostaria que essa semana, que a próxima semana, né, seja mais tranquila no governo de Brasília, que as coisas não sejam assim tão pobres, em todos os sentidos, né? Pobres de espírito, de intelectualidade, de humildade, de humanidade, né? Que esse governo consiga olhar para nós com um pouco de caridade, de empatia. De empatia. Eu gostaria, né, de me solidarizar com a família Lula da Silva pela perda do Arthur, que aconteceu agora no Carnaval. Né, dizer também assim, que o presidente Lula teve a possibilidade de ir ver, né, velar o seu neto. E mesmo assim, embora não exista isso, ele não pôde falar com ninguém, ele seria proibido, inclusive, de acenar. O importante é que se despediu do neto. Graças a Deus. E eu queria dizer o seguinte, que o presidente Lula,
Isso eu li e achei muito interessante. O presidente Lula calado é um ato político. Isso aí. Doutor Deverval, considerações finais. Eu só queria agradecer a bancada daqui e a presença de todos, né? E dizer que semana que vem a gente estará novamente. Dito isso, eu agradeço a presença dos nossos colaboradores, né? E agradecendo também a audiência dos nossos telespectadores e que nos aguarde até a semana que vem ao próximo programa. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre.